Olá, eu me chamo Daiane, sou educadora financeira e hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Como vocês viram no título do vídeo, eu coloquei esqueça os 6 meses, porque eu sei que a reserva de emergência ela faz muitas pessoas desanimarem, desacreditarem de investimentos, porque acreditam que leva muito tempo para se construir a reserva de emergência e de fato leva-se mesmo. E principalmente porque as pessoas acreditam que nunca vão chegar lá, porque calculam sempre sob a ótica do outro, sempre sob aquela ótica que foi imposta de se você é funcionário público, tenha 3 meses do seu custo de vida, se você é seletista, ou seja, trabalha de carteira assinada, tenha 6 meses do seu custo de vida, se você é autônomo, tenha 12 meses do seu custo de vida. E com isso a pessoa leva muito tempo, fica meio desanimada, desacreditada naquele aporte, porque considera que é um valor muito alto e acaba não construindo sua reserva de emergência. Então hoje eu quero, através desse vídeo, desmistificar com vocês essa questão dos 6 meses, 12 meses e também contar um pouco da minha experiência durante a construção da minha reserva de emergência. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é: reserva de emergência é igual a compromisso. Então tem muita gente que vê ali a disciplina financeira como um fardo, mas eu quero te dizer que muito pelo contrário, é ela que vai trazer à sua vida liberdade. Então não acredite que eu fico aqui separando esse valor, fico agorando o meu dinheiro, querendo atrair que coisas ruins aconteçam na minha vida, porque isso não tem nada a ver. Nós estamos inseridos em uma sociedade e dentro dessa sociedade todos nós podemos sim estar expostos a situações inesperadas, situações que nós não prevemos. E é muito bom ter um valor para contar nesses momentos do que nada ter. A questão é que por algum tempo eu comecei a me questionar se era tão necessário assim ter todo esse valor para a reserva de emergência. E para minha realidade, eu concluí que não era necessário. Mas vamos lá, quais foram os pontos de critério, referência e análise que eu utilizei? Primeiro, o meu orçamento é muito enxuto. Eu tenho uma responsabilidade, um compromisso com as minhas finanças muito grande. Então, no meu orçamento, eu tenho basicamente despesas inegociáveis, que são aquelas que de fato eu não posso deixar de honrar. Todas as demais despesas eu vou construindo a partir do valor que eu reservo. Ou seja, eu sempre junto para comprar. Eu nunca compro para pagar. Então esse foi um ponto que me fez amenizar muito a minha reserva de emergência. Até que eu consegui construir a minha reserva de emergência e percebi que o valor que eu havia destinado para ela era grande demais. Eu não precisava de todo aquele valor, porque eu acabei seguindo aquela orientação de tenha os 12 meses no seu custo de vida, já que você é autônoma, trabalha para você e não sabe o dia de amanhã. Acontece que a minha educação financeira me possibilitava ser muito controlada com as minhas finanças. E eu sabia que o valor que às vezes eu demandava para emergência era muito pequeno comparado ao valor que eu havia estruturado na minha reserva. E foi quando eu fiz o seguinte: eu mantive em liquidez diária, em segurança e com uma rentabilidade favorável ali dentro do possível para uma liquidez diária, que seria 100% do CDI, 50% da minha reserva de emergência. E os outros 50% eu manejei, ou seja, eu mudei de lugar. Eu fui para um aporte um pouco mais arriscado, porque a gente sabe, né, que a questão de risco e rentabilidade estão atrelados, mas que no longo prazo traria-me um retorno maior. Porque o que as pessoas têm dificuldade para entender é a liquidez diária, ela não vai te trazer no longo prazo a mesma rentabilidade que um aporte com vencimento, que uma renda variável, só que você também não pode investir em renda variável, em aporte com vencimento, se você não tiver reserva de emergência. E como eu fiz e quero compartilhar com você agora? Eu anotei todo o meu orçamento,
calculei ali quanto eu precisaria de fato de dinheiro mensal caso surgisse uma emergência e dentro da minha realidade financeira, qual seria o valor mais expressivo de emergência. E daí, como você fez isso? Analisando o meu custo de vida e a minha realidade social. Ou seja, quais eram as minhas demandas quando eu precisava comprar medicamento, por exemplo? Quais eram as minhas demandas de deslocamento quando surgia um imprevisto? Quais eram as minhas demandas de reparo do carro, manutenção quando eu precisava? Então, tudo isso entrou dentro da minha realidade de emergência para que eu conseguisse fazer o meu cálculo. E o que eu posso te dizer? Às vezes a sua realidade vai ser de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000 reais. Então, qual a razão da gente deixar um valor maior que esse para a reserva de emergência, se há a possibilidade de investir em outros aportes que no longo prazo nos trarão um retorno maior? Claro que aqui eu não estou desconsiderando a análise da sua vida, do seu padrão de vida. Porque se você tem, por exemplo, uma renda de 50 mil, de 100 mil, você não pode considerar uma reserva de R$1.000, de R$2.000. Isso nem é compatível com a sua realidade financeira. Eu aqui estou falando de realidades e também desse desaprisionamento da reserva de emergência. Eu tenho que ter tanto para a partir disso começar a aportar. Outra coisa que eu também acho interessante você olhar é a sua realidade familiar. Como é o seu núcleo? Dai, somos eu e o meu esposo. Então, eu e a minha esposa. Se são só duas pessoas, vocês entendem que a reserva de emergência de vocês tendem a ser menor, dependendo, claro, da realidade financeira, comparado a um casal com filhos, ou comparado com um casal que tenha um filho, um casal que tenha 2 filhos, casais que têm mais de 3 filhos. Então, tudo isso precisa entrar para a ótica da análise de orçamento financeiro quando a gente vai calcular a reserva de emergência. E tem muita gente que ignora isso. E eu, como educadora financeira, eu construí a minha visão pessoal sobre reserva. Até porque tem pessoas que chegam até mim com a vida muito tranquila financeiramente, mas que gostariam de investir para sua aposentadoria, investir no longo prazo e falam assim: Dai, mas eu ainda não tenho reserva de emergência. E aí eu converso com a pessoa: mas quais são as emergências que já surgiram para você? E a partir disso a pessoa me repassa todas as emergências que ela já foi submetida. E aí eu vou anotando, faço análise e calculo ali. Poxa, essa pessoa, o máximo de emergência que ela já teve no mês foi de R$500. Então eu acho que sim, para ela dá para manter uma reserva de 2.000, de 3.000, até porque as emergências dela não foram todos os meses. E a partir disso a gente consegue construir aportes simultâneos para reserva de emergência e investimentos de médio e longo prazo. Tem muita gente que fala: não, primeiro você tem que ter reserva de emergência, depois você aporta em outros investimentos. Eu vou discordar um pouco disso. Eu acredito sim que nós temos que destinar um valor para a reserva de emergência todos os meses e esse valor não pode ser menor do que a aplicação do investimento no longo prazo. Mas é radical demais eu dizer: olha, só aplica na reserva de emergência. Às vezes a gente pode sim destinar um percentual, mesmo que pequeno, para renda variável. Afinal, existem boas ações no mercado a partir de R$5, bons fundos imobiliários a partir de R$10. Então, nesse caso, ou melhor, fundos de papel. Mas nesse caso, nós conseguimos fazer o quê? Uma aplicação simultânea. Esse mês eu vou comprar uma cota desse fundo aqui e vou arcar com o meu compromisso da reserva de emergência. Então, o que eu quero dizer a vocês? A reserva de emergência, ela é reflexo de 2 palavrinhas: disciplina e consistência. Se você tiver compromisso com os seus aportes, com a sua reserva, não há mal algum você estar aplicando simultaneamente em outros investimentos. A questão é, você precisa fazer uma análise crítica e saber exatamente o que você está fazendo, compreendendo que o investimento de renda variável, ele é volátil, que um investimento com vencimento você não vai conseguir resgatar no momento que você deseja. E se você está conseguindo aportar a sua reserva de emergência, eu acho que você pode sim aplicar concomitante a outros investimentos.
Mas um adendo que eu quero fazer aqui é que as pessoas, quando calculam o custo de vida delas, elas acabam encontrando o valor para a reserva de emergência alto demais. E isso faz com que elas desistam de dar o primeiro e mais importante passo rumo à independência financeira, que é sim a construção da reserva de emergência. Então eu quero aqui te dar uma orientação. Não se atente, não se apegue ao valor da reserva. Por exemplo, eu preciso de 6 mil, nossa, mas em 10 meses eu tenho que aportar 600 reais. Não! Vá fazendo de acordo com as suas possibilidades. Aporte 20, aporte 50, aporte 60, vai ali no seu tempo, devagarinho, de pouquinho em pouquinho. Quando você piscar, você vai ter todo o valor do seu aporte, sem sofrer, sem se cobrar, sem ficar estressada, porque, nossa, eu não estou conseguindo fazer os aportes da forma que eu deveria. A vida, gente, ela é uma construção, ela é uma progressão lenta e gradual. Imagina agora, pensa na sua idade. Digamos que você tenha 35 anos, 40 anos, a sua vida toda você teve uma configuração financeira que foi passada talvez dos seus pais, dos seus avós, ou até mesmo do núcleo social que você conviveu durante toda a vida. E você não acha que é ser injusto demais com você, de repente, começar a autocobrança de eu tenho que pelo menos guardar 30% da minha renda, eu tenho que guardar 50% da minha renda, porque eu ganho bem, é inadmissível eu não ter uma reserva de emergência. Então não tenha essa autocobrança tão incisiva com você mesma, porque se você se começar dessa forma, você vai começar da maneira errada. E quando a gente começa errado, a gente tende a desistir no meio do caminho. Então começa ali 5% da sua renda, 10% da sua renda eu já considero um valor muito bom. E com o passar do tempo, que você for tornando aquilo ali um hábito para você, você vai ver a sua reserva crescendo, os seus investimentos crescendo e com o passar do tempo, você vivendo de renda. Afinal, investir é plantar semente. E a semente, primeiro, ela enraiza no solo para a partir disso começar, a mostrar o seu crescimento de forma aérea. Então eu gostaria de compartilhar com você esse ensinamento, gostaria que você guardasse no seu coração e começasse a sua reserva de emergência a partir de agora com o valor que você possui.